Boa noite a todos. Júlio. Eita, esse desfoque da câmera. Vamos lá. Júlio, da Impressoras Brasil, mais uma vez para vocês. Esse vídeo é um vídeo para tentar ajudar aí muita gente, que eu vejo, é uma das perguntas que mais se fazem aí pelos grupos, e muita gente aí que tá tentando entrar no ramo de sublimação, pigmentação, foto, impressão em papel arroz, enfim. A pergunta: qual é a melhor impressora para mim trabalhar, para mim começar a trabalhar, para mim fazer esse tipo de serviço, tentar fazer uma coisa, ganhar minha independência, trabalhar, ganhar dinheiro, enfim, ficar rico e esquecer daqueles lá do começo. Bem, antes de responder essa pergunta, tecnicamente dizendo, eu preciso passar algumas informações antes. Primeira, esta é a minha opinião. Segunda, é uma opinião técnica. Não sou formado na área técnica, mas eu tenho experiência há quase 5 anos aí nesse ramo de impressoras, jatos de tinta, Epson só. Plotter não, nunca mexi. Não sei se um dia eu vou mexer. Outras marcas como HP, Lexmark, enfim, não. Lexmark um pouquinho, mexi um pouco até, mas Epson, enfim, nessa linha. Epson, jato de tinta e impressoras de mesa, que são as impressoras comuns, não são plotters, as impressoras que se encontra em qualquer magazine, em qualquer loja vendendo, enfim. Vamos lá. A primeira questão que eu te falei é uma opinião pessoal e uma opinião técnica minha. Segunda, né, opinião técnica. Terceira, o que eu posso dizer da terceira? Sempre se informar. A minha opinião que eu vou expor aqui não é lei. Se informe sobre ela. Procure se informar, ver. E a quarta, mais importante, por favor, veja a data que esse vídeo foi postado. Se você estiver vendo esse vídeo daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, enfim, não importa, e amanhã de repente tem uma impressora nova das que vou comentar aqui, e diferente dessas, por favor, leve-se em conta que hoje, nessa data que o vídeo está sendo postado, foi feito, as que tem atualmente. Então, se daqui a alguns anos, ou daqui para frente, ou amanhã tiver outros melhores, se eu não tiver feito um vídeo mais recente, eu peço desculpas, mas leve isso em consideração antes de você querer me criticar ou falar alguma coisa. Bom, agora vamos começar. Tem uma notícia muito triste para todos sobre essa questão da melhor impressora para sublimação. Muito triste. Muito triste. Não existe impressora para sublimação. Impressora comum, impressora de mesa, comprada em qualquer magazine, enfim. Não me venha querer me criticar dizendo impressoras tipo estilos color, não, tipo Surcolor, não me venha falar assim, né? Por favor, estou falando de impressoras simples, impressoras que o ser humilde adquiriria em qualquer lugar. Não, dessas daí não existe impressora para sublimação. Júlio, mas como não existe impressora para sublimação? Todo mundo fala isso. Eu vou ali na loja e me fala que essa impressora para sublimação, isso assim. Não existe impressora para sublimação. O que existe é uma adaptação para a impressora Epson se transformar em uma impressora para sublimática, e você assim, sublimática pigmentada, enfim, para você usar da maneira que você precisa. Bem, que transformação seria essa? Basicamente, falando dos modelos um pouquinho mais antigos, seria a instalação de um book-in, que é aquele sistema de cilindros do lado da impressora, que muita gente conhece, colocando-se a tinta que você precisa e, enfim, fazendo a impressão para você trabalhar. Qual que é a melhor impressora, na minha opinião, para o ramo? Epson T33. T33. É uma impressora que já parou de ser fabricada há alguns anos, acho que 2 anos, até onde me lembro, entre 2 anos e meio mais ou menos, já parou de ser fabricada. Infelizmente, a Epson, na minha opinião, a Epson não conseguiu fazer uma máquina tão boa quanto ela até hoje para se trabalhar.
para se fazer, né? Pra uma impressora tão robusta, é A4, tá? Não é uma impressora A3, é uma impressora comum A4, mas é só impressora não multifuncional. Se vocês se informarem sobre a Epson T33, vamos ver como é que ela é, gordinha, quadradinha, enfim. Por que ela é tão boa, Júlio? Primeiro, ela é Office. Segundo, era Workforce. É uma tecnologia da Epson para grandes quantidades de impressões e forças, uma máquina com força extra. Terceiro ponto, ela usa a mesma cabeça de impressão da Epson T1110, que é uma das impressoras mais aclamadas do ramo de sublimação, pigmentação, enfim. Ela usa a mesma cabeça de impressão e, consequentemente, praticamente a mesma mecânica, o mesmo estilo de mecânica da T1110. Ela é muito forte, muito resistente. Para você estragar a cabeça de impressão, estragar essa máquina, você tem que estragar mesmo. Ela não estragaria por qualquer coisa. A sua tinta vai ter que ser muito ruim para você estragar essa máquina. Você vai ter que usar ela muito ruim, muito mal para poder estragar essa máquina. Ela é muito forte, é muito boa. Até hoje eu aconselho a todos os meus clientes ou pessoas que eu converso: meu, compra essa máquina, nem que você gaste 300, 400, 500 reais de uma cabeça de impressão nova nessa máquina, mas compra essa máquina usada, que você acha por 50 reais, 100 reais no Mercado Livre da vida ou LX, enfim, você acha em vários lugares. Compra essa máquina, coloque uma cabeça de impressão nova nela, aprenda a usar ela direitinho, que você vai ver que você vai ficar entre 1 ou 2 anos sem problema nenhum. Um café aí. Sem problema nenhum. Segunda máquina, na minha opinião, para o ramo de sublimação, Epson T42WD. É uma branca quadrada. Se vocês procurarem se informar aí na internet, vão ver vai ver sobre ela. Ela não é Office, mas ela é Workforce. Inclusive todas as máquinas Epson Workforce você pode usar, que é máquina robusta, máquina para grandes quantidades de impressões. Ela é ótima também, não é multifuncional essa impressora, maravilhosa. Pode comprar também a T33, na minha opinião é a top a T33 na minha opinião em A4. Depois dela vem a T42WD. É uma cabeça de impressão um pouquinho mais sofisticada, não é uma cabeça robusta, é uma cabeça mais achatadinha e pequena. Ela usa as 4 cores básicas, a T33 usa as 4 também, mas tem 2 cartuchos pretos igual a T1110, né? Usa duas tintas pretas por ser Office. Enfim, T42WD, um maquinão também. Compre ela usada, em bom estado, mecânica em ótimo estado. Compre uma cabeça de impressão nova para ela. Fique sossegado, pode usar, você vai ficar aí 1, 2 anos. Tem gente que eu já vi gente que quase 5 anos de máquina com essas duas sem problema nenhum, pode comprar. Terceira máquina, na minha opinião, é ótima para o ramo, Epson WF de Workforce 3012. Ela é a mesma T42WD, um pouquinho mais sofisticada, mais assim moderninha, com umas funções a mais. Essa daí ela tem impressão por cima também, não é só a bandeja por baixo, né? Você pode colocar a folha por trás dela para imprimir. Tem um Wi-Fi, apesar que a 42WD também tem Wi-Fi, tem rede. É um pouquinho mais sofisticada, mas tem um ponto muito chato nessa máquina, a WF3012. Ela trabalha com um sistema igual Plotter. Ela tem um sistema atrás dela, uma caixa de manutenção, uma caixa de resíduos, que é chipada igual cartucho. Enfim, ela tem leitura, essa caixa. Quando o sistema entender que a caixa esvaziou, você tem que trocar ela. Existe reset para ela, Júlio? Existe sim, porém é muito instável. Pelo menos os resets que eu mexi são muito instáveis. Você tenta resetar o chip dele, ou ele volta pela metade, ou ele nem volta, ou ele mostra para você que está cheio. Se usou a máquina de acusa que está vazio, enfim, está instável. Então muita gente está optando por comprar a caixa nova. A caixa nova gira em torno de 150 a 200 reais, uma caixa nova, dependendo de você comprar. Se eu não me engano, na Epson Internacional tá $70, não, tá $49 ou $59, depende muito. Então, enfim, se quiser importar, os riscos você se informa, eu não vou me estender sobre esse ponto. Então é uma ótima máquina, ela usa a mesma cabeça de impressão da 42WD. É uma máquina também Workforce.
ótima máquina, não tenho o que dizer dela, assim, você tem que saber usar ela. É uma ótima máquina, assim, sem problema nenhum. Na minha opinião, assim, de A4 são as 3 tops, assim, para você usar na sua escala: T33, T42WD e WF3012. Depois dela tem uma ou duas aí que é uma versão importada que mal se vendeu no Brasil, que seria a 4522 ou a 4092, alguma coisa assim, que são workforce também. Dizem serem ótimas também. Tem lá onde eu trabalho, tem 2 dessas daí, uma foi vendida. Também trabalha com o sistema de caixa de manutenção. Não mexi muito com elas não, mas só vi elogios sobre essa máquina. Só que como vendeu pouco, não se encontrou pouco dela. Então é complicado você trabalhar com uma máquina dessa que você não tem giro, se precisa de peças, você não tem movimentação. Já essas outras que eu falei, não, essas venderam muito. Tirando um pouquinho da WF3012, porque quando a Epson notou a burrada que ela fez de ter colocado a caixa de manutenção, ela cortou. Essa máquina ficou em fabricação e venda 4 meses no máximo aqui no Brasil, e já tiraram de circulação porque viram que a cagada da caixa de manutenção muito cara e ia ficar custoso, muito custoso para o cliente manter a máquina. Principalmente para quem não quis tenha sido feito para sublimação, mas quem trabalha com sublimação há 3, 4 meses tem que trocar essa caixa. Imagina se gastar 3, 4 meses, 200 pau de uma troca de caixa de manutenção. Complicado, né? Pesa muito. Então não foi por causa disso, mas a Epson tirou ela de manutenção porque viu que o custo de manter ela, além dos cartuchos dela, ter a caixa de manutenção, fica muito alto. Então tiraram de circulação. Essas são máquinas antigas, não fabricam mais, mas é facilmente encontrada em vários lugares. Inclusive, eu tenho uma T33 para vender. Bom, continuando, vou falar das máquinas atuais agora, que estão em fabricação no momento. Lembrando, veja a data desse vídeo para não ter reclamação depois. Existem 3 máquinas mais usadas para sublimação atualmente. A primeira delas é a Epson L355. Segunda máquina, Epson L210. E a terceira máquina, que não é tão conhecida, eu tento falar sobre ela, mas não é tão conhecida, a Epson L110. A própria Epson não divulgou muito ela. Eu vou falar por escala, eu comecei do alto para o menor, vou do menor para o mais alto agora. Epson L110. É praticamente a mesma Epson T25 de muitos anos atrás. Quem teve uma T25 adorou ela. É lerda, que é uma beleza. A bicha é lerda pra caramba, mas ela imprime, que é uma beleza. A qualidade maravilhosa pro ramo de sublimação. Há 6 anos atrás, eu acho, foi uma das melhores máquinas aí pro ramo. E muita gente usou, adorou. Dizem que mesmo que ela herdeira, se pudesse, estaria com ela até hoje. Mas não fazem mais peça para ela. A cabeça de impressão está muito rara de encontrar. A cabeça entre 200 a 300 reais. Está muito raro de se encontrar. Então o pessoal não está evitando de usar ela. Deixa eu ver. Então 13 minutos de vídeo. Eu tento encurtar depois. A Epson L110, L210 e L355 tem a mesma qualidade de impressão. Não diferem nada em qualidade de impressão a olho nu, principalmente das 3. Qual é a diferença das 3 então, Júlio? Epson L110 é só impressora, não é multifuncional. Epson L210 já é multifuncional. Epson L355 multifuncional com Wi-Fi. Cada uma tem a sua escala evolutiva e por causa disso aumenta-se muito o preço. É por isso que quando eu vejo perguntas, alguma coisa desse impressor das L, eu sempre falo, compre a L110, porque ela tem a mesma qualidade de uma L355, que é a máquina que você mais encontra. Porém é muito mais barata, porque não tem essas funções. E sinceramente, pelo menos no meu ver, você não precisa de uma Xerox. Uma digitalização pode até ser, mas a qualidade não fica tão boa. Um Wi-Fi é discutível, eu principalmente acho besteira. Ainda mais o Wi-Fi de uma Epson, que é um Wi-Fi bem mentiroso, não é um Wi-Fi tão bom quanto uma HP da vida. Então eu sempre aconselho a Epson L110. E inclusive as 3 usam a mesma cabeça de impressão. Para que gastar tanto dinheiro com uma L355 da vida em funções que você mal vai usar?
seria multifuncionalidade, né, xerox, digitalização, e seria o Wi-Fi. Eu acho desnecessário. O dinheiro é seu, faça o que você quiser com ele. Essas são as minhas opiniões sobre Epsons de mesa A4 comuns. Epson A3 T1110 ponto. Tem outras? Tem T1110 ponto. Não tem outra. T1110. A T1110 é uma máquina Office, é uma máquina Workforce, é uma máquina A3, então é o dobro do A4. Você vai conseguir fazer até onde eu me lembro 33 centímetros de largura de boca e até 10 metros de comprimento numa folha, ou seja, você pode pendurar uma bobina em cima dela e fazer uma impressão contínua nela. Nunca tentei. Isso é uma parte de alguns clientes que me comentaram que fizeram. Tem cliente até que comprou ela e faz banner de lona, porque a máquina aguenta até 330 gramas de folha. Não é o correto, mas é até 330 gramas de folha ela puxa e imprime. Então tem gente até que faz impressão de lona nela. Eu acho incrível. Depois estraga o tracionador dela de puxar folha, não sabe por quê. Enfim, agora algumas outras máquinas que a Epson está fazendo agora, está saindo. A Epson L1800 é a Epson 1430W, que você vai procurar um tempo atrás, vai procurar um pouquinho ela, você vai encontrar. É uma Epson A3 preta de alta definição. Ela imprime CD, DVD, tem Wi-Fi, tem rede, enfim, é completa, mas é só impressora, não é multifuncional. E imprime em 6 tons de cores. Ela tem, além dos 4 básicos, tem os 2 lights. Então ela é uma máquina de alta definição. É boa para sublimação? Sinceramente, desperdício. A química da tinta sublimática não bate, não é que não bate, não vai dar a alta definição que você imagina que dê, como se fosse uma tinta corante ou numa tinta original da Epson para fazer uma fotografia. Então eu acho desperdício, até porque encontrar os tons lights em uma tinta sublimática é bem difícil. E é uma bela desculpa, por ser difícil, é uma bela desculpa para aumentar o preço da tinta. A Epson L1300 é uma Epson que está saindo agora. A Epson anunciou ela há 3 meses atrás, estava na China e está chegando agora no Brasil. É a Epson T1110, é a mesma máquina, é a Epson T1110, porém é uma máquina de book de fábrica. Eu esqueci de comentar sobre os books de fábrica das Epson L110, 210 e L355. Eu vou aproveitar o gancho da 1300 para comentar sobre isso. Bom, então a 1300 é a T1110. Eu não mexi ainda, não tive o prazer de mexer nela ainda, mas seguindo a linha de pensamento que a Epson já sempre fez há anos e anos de sua existência, com certeza vai ser a mesma máquina, inclusive da linha L110, 110 e assim por diante. Vai usar a mesma máquina com um desenho um pouquinho diferente, com um book de fábrica, cabeça de impressão. Eu tenho por mim que vai ser a mesma, não mexi ainda para ter certeza, depois qualquer coisa eu comento. Desculpa, vou falar muito da coceira. Então, pra mim vai ser a mesma coisa, vai ser a mesma cabeça de impressão. Tomara que seja, até porque o preço, né, mantém assim, o giro de peças e valores assim continua por mais um longo tempo. Tem a vantagem de ter o book de fábrica já, isso sim realmente é uma vantagem. Eu concordo, apesar que o book de fábrica e o book instalado são praticamente a mesma coisa. A Epson copiou descaradamente o book instalado, fez o jeito dela, melhorado, e colocou na máquina, no sistema integrado. Ficou muito melhor do que o book instalado. O book instalado tem os porém de saber instalar, a posição, enfim, a mangueira é pequena, é mais fininha. Então tem os jeitos, a pessoa tem que saber usar, porque a mangueira de repente pode escapar, tem que ficar bem presa nas presilhas. Tem esses poréns que requerem mais o pós-instalação e uso contínuo do que o sistema em si. Já a máquina com book de fábrica não, como é de fábrica, está instalado, já está ali, não tem o que a pessoa mexer, não tem curiosidade, não tem jeito, não tem escape de mangueira, a não sei que ela mexa em alguma coisa. Bom, enfim, na minha opinião, são essas as máquinas que eu sugiro e que eu gosto e que eu comento para vocês que
que são as melhores, digamos assim, para o ramo. Recapitulando, Júlio, qual que é a melhor máquina na sua opinião para sublimação? Epson T33. Mas ela é antiga, não fabrica mais. Epson L110. E a 3, Júlio, qual que você sugere? Epson T1110. Mas está saindo uma nova agora. Se você tem dinheiro para gastar, Epson 1300. Essas são as minhas opiniões. Espero que você goste, espero que tenha te ajudado, espero que você goste. Se era só isso a sua dúvida, pode cortar o vídeo agora, que eu vou comentar um pouquinho sobre tintas. Então, se você quiser saber um pouquinho também sobre tintas, mais ou menos como funciona, não é o meu ramo, eu sei o básico de aprender, porque faz parte do ramo, né? Mas não é diretamente o meu trabalho, então eu não sei tanto assim. Então eu vou comentar mais ou menos o que eu sei. Bom, qual que é a melhor tinta para sublimática, Júlio? Bom, nesses anos todos eu trabalhei com 5 tipos de tinta, 5 fabricantes de tinta, não são 5 marcas de loja, são 5 fabricantes de tinta. A primeira, top, isso é discutível ou é discutível dependendo da pessoa, na minha opinião é a top, Inktec. Segunda tinta, Mourin, que é a que eu trabalho atualmente. Terceira tinta, NDM. Quarta tinta, BM. E ainda tem a quinta tinta, que é a Mizink. A Mizink ela é paralela à Inktec. Então dizem que são tão boas, tão boa quanto. Então fica a seu critério. Já trabalhei com a Mizink também e realmente é muito boa. Nunca me deu problema. Bom, o Júlio, o preto da Inktec é marrom. Segundo alguns fabricantes, segundo até pessoas ligadas lá dentro dos fabricantes de tinta, a verdadeira tinta sublimática preta é marrom. Mas como é que vai ficar preto, Júlio? Isso é você que vai fazer na configuração da sua máquina. Isso é você que vai lutar um pouquinho aí na briga do perfil de cores, enfim, assim, para mexer, para sair o preto da melhor qualidade possível. Aí fica a seu critério, procurar uma máquina de tinta que o sublimática preta seja preta, ou seguir acreditando ou não que o preto, realmente preto, sublimático é marrom. Fica a seu critério aí também, pesquisar e se informar. Sobre tintas, basicamente a minha opinião sobre isso são as 5 marcas que eu recomendo. Tem outras marcas aí que o pessoal usa, tem muita loja que coloca a marca de loja para dizer que a sua tinta é melhor, e não é. Ela com certeza é uma fabricante que ela compra, rotula e diz que é dela maravilhosa. Nossa, eu fabrico, eu fiz, a minha é maravilhosa. Então no caso, Inktec, Mourin, Mizink, eu vou colocar Mizink agora nessa terceira ordem aqui, Mizink, BM, né, B de bola, M de Maria, e NDM, que é navio dado Maria, navio dado Maria, NDM. Na minha opinião, são essas 3 tintas que realmente são boas, que eu já trabalhei e não me deram problemas. Bom, me despedi, no vídeo ficou um pouquinho grande, espero que tenha ajudado a todos. Qualquer dúvidas pode me procurar, né? Eu sou responsável da Impressoras Brasil, como eu disse no começo. Participo de vários grupos de sublimação no Facebook e espero que qualquer coisa me procurem, e espero que tenha ajudado a todos. Muito obrigado, forte abraço, tchau.